Boa tarde, aqui é o professor Fernando do IBEU Campus Macaé e nessa quarentena a gente vai estar usando das videoaulas. Então nessa videoaula a gente vai aprender sobre o Simple Past. O que é o Simple Past? A gente já aprendeu sobre o Simple Present, que é o presente simples. O Simple Past é o passado simples e é tão básico e tão fácil de entender quanto o presente. Vamos lá. O Simple Present, como é que ele era? Ele era o sujeito, o nosso subject, mais o nosso verbo. Simples assim. E como é que vai ser o nosso passado, sendo esse aqui o presente? Como é que vai ser o nosso passado? A gente vai pegar isso que a gente já tem e vai colocar o nosso amiguinho aqui, olha, o ED no final. Então a gente vai ter, qual vai ser o nosso sujeito? Nosso sujeito vai ser eu, I, e o nosso verbo walk. I walk, eu ando. Esse é o nosso presente simples, esse é o nosso simple present. Mas a gente está vendo aqui o simple past, o nosso passado. Então como é que eu transformo esse eu ando em eu andei? A gente pega o nosso ED. Então fica I walked. I walked. Mas e se a gente quiser passar isso para negativa, como é que a gente vai fazer? Muito simples. I didn't ou I did not walk. Isso é muito importante, isso é fundamental. Quando a gente está falando de passado e a gente bota na negativa, a gente usa o did. O did é o passado do verbo to do, de fazer. Então, quando nós temos o verbo to do no passado, o did ou o didn't, que é o não fazer, é negativo, a gente não usa o passado nesse verbo. Então, ele não fica, a gente não fala I didn't walked. A gente fala I didn't walk. Porque esse verbo já está no passado e a gente só precisa de um verbo no passado para demonstrar em qual tempo a gente está. Então, I didn't walk. I didn't walk, I didn't run, I didn't study. Qualquer verbo, a gente não vai passar ele para o passado quando a gente já tiver esse didn't, ou o did, se tiver positivo. Mas quando for na positiva aqui, a gente vai usar esse verbo aqui no passado. Então, vou repetir aqui para vocês. Positiva, I walked. Negativa, I didn't walk. E na interrogativa, quando a gente estiver perguntando, eu andei? Eu andei? Então, a gente vai pegar esse didn't, só que ele vai estar positivo. A gente está perguntando se a gente andou. Então, a gente vai pegar esse verbinho aqui e colocar no início, did, o nosso sujeito, did I. E lembrando que quando a gente já tem o did, o nosso verbo vai ficar no presente, porque ele já está demonstrando o passado. Então, na nossa interrogativa é did I walk? Então, de novo, afirmativa, I walked. E negativa, I didn't walk. E na interrogativa, did I walk? Muito bem, mas esse é só um verbo regular e simples. Nós temos outros casos, como por exemplo, os verbos terminados em Y. Aí você me pergunta, o que a gente faz com os verbos terminados em Y? É tão simples quanto os verbos normais. A gente vai pegar, por exemplo, study. Vamos usar agora você como o sujeito. You study. Esse aqui é o nosso presente simples, o nosso simple present. Se a gente, para passar ele para o passado, a gente vai transformar ele numa frase no passado, a gente vai se livrar desse carinha aqui, vai dar bye bye para o nosso Y e vai trocar ele por um I, you did. You studied. A gente trocou esse Y por um I e colocou ED no final. Isso serve para os verbos com Y.
E a mesma coisa se a gente quiser passar isso para a negativa. You didn't study. You didn't study. Você não estudou. E se a gente quiser passar isso para interrogativa, a gente vai perguntar, você estudou? Mesma coisa. Did you study? Você estudou? Did you study? Lembrando que na negativa e na interrogativa, a gente vai usar o did e o didn't, que já estão no passado, fazendo com que o nosso verbo study, que é o nosso verbo aqui em questão, passe para o presente, porque a gente não precisa de dois verbos no passado para mostrar o nosso tempo verbal. Então, afirmativa, you studied. Negativa, you didn't study, ou you did not study. E a interrogativa é, did you study? O verbo did vem para o início da frase, vem para antes do sujeito, e o nosso verbo study vai para o final com a nossa interrogação. Tem outro exemplo, que são os verbos de uma sílaba que terminam em vogal e depois consoante. O meu exemplo agora aqui vai ser tap. Tap é isso aqui. Tap, I'm tapping the board. Então, nosso sujeito agora vai ser o he, ele. Ele bateu. Então, ele bate. He taps. Porque é a terceira pessoa do singular, então a gente usa esse S no final. Mas, para o nosso passado, a gente vai repetir a última letra do verbo tap, porque ele só tem uma sílaba e acaba com uma vogal, o A, e uma consoante, o P. Então a gente vai repetir a última letra desse verbo e colocar o ED. He tapped. E se a gente quiser passar isso para negativa? Bom, é o mesmo esquema dos outros verbos. He, o nosso sujeito, didn't tap, com apenas um T, porque o verbo fica na forma original dele. De novo, porque o verbo to do, o verbo didn't, já está no passado, fazendo com que esse aqui vá para o presente. E na interrogativa, se a gente estiver perguntando, a gente vai perguntar, did he tap? Ele bateu? Did he tap? Repetindo, he tapped, he didn't tap, and did he tap? Essas são as formas do simple past, que também é muito fundamental, é muito básico de se aprender, muito simples, e eu passei para vocês no Google Classroom uma listinha de atividades sobre o simple past. Qualquer dúvida vocês podem tirar no grupo de WhatsApp, que eu vou explicar para vocês, e vocês têm até sexta-feira para entregar esse dever. Continuando, turma, isso aqui é um relógio. Vocês sabem que é um relógio e provavelmente vocês sabem ver as horas em um relógio analógico. Aqui nós temos